tentando o caminho da privatização e pagando 2 vezes por algo que diz vender. A Petrobras é um exemplo dessa afirmação. Na década de 90, investiu 2,6 bilhões de reais no desenvolvimento da produção de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ali foram descobertos poços com capacidade de produção em torno de 10 mil barris por dia. No final da década de 1990, os poços estavam produzindo 240 mil barris de petróleo por dia, ou seja, 20% de toda a produção nacional. O objetivo da estatal era elevar a produção para 500 mil barris por dia, planejando investir mais 2,3 bilhões de reais, totalizando um investimento de 4,9 bilhões de reais. Após o planejamento desse montante de investimento, o governo Fernando Henrique Cardoso, como bem afirma Aloysio Biondi, determinou que a estatal deveria convidar grupos privados para participarem do investimento. A participação ocorreria em termos de cotas, formando grupos de 20 investidores. Para participar desse projeto, o consórcio teria que investir a cifra espantosamente baixa de 140 milhões de reais. Dividindo esse valor pelos 20 consorciados, cada um terá que desembolsar a quantia de 7 milhões, de reais, podendo ficar sócio de um projeto que teria custado à sociedade brasileira 4,9 bilhões de reais. O governo brasileiro, através do informe do BNDES, em fevereiro de 1999, justificou essa iniciativa como sendo em decorrência do corte de investimento na ordem de 1 bilhão de reais, afirmando a necessidade de investimentos internacionais para a continuidade dos seus projetos. Porém, apesar dos baixos investimentos do capital privado, tal qual demonstrados anteriormente, as suas participações no lucro não seguiram as mesmas proporções. Os investidores tiveram praticamente 1/3 do lucro de toda a produção dos campos de Marlim. Isso se comprovou pela iniciativa do BNDES, que formou um consórcio denominado como Sociedade de Propósito Especial, com um capital total de 200 milhões de reais, sendo 140 milhões de reais da iniciativa privada e 60 milhões de reais do próprio BNDES. Esse consórcio foi criado apenas para pedir um empréstimo aos bancos internacionais para o desenvolvimento dos campos de Marlim. Um dinheiro que a Petrobras teria condições de conseguir no exterior. Ou seja, como bem problematiza Biondi, aplicarão 1,3 bilhão de reais, mais os 140 milhões de reais do seu capital, formando um total de 1,44 bilhão de reais, equivalente a menos de 1/3 do investimento da estatal, na ordem de 4,9 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, tiveram direito à participação de 30% dos lucros. O campo de Marlim, explorado pela Petrobras na bacia de Campos, produzia 200 mil barris por dia já em fevereiro de 1999. Em janeiro de 2000, a produção foi elevada para 400 mil barris por dia, crescendo até os dias atuais. Isso significa que o poço tem condições de produzir 150 milhões de barris por ano. A considerar o preço do barril do petróleo, que estava em torno de $30 no final da década de 90, a produção anual vai estar próxima a 9 bilhões, valores de produção que podem ser duplicados em poucos meses, de acordo com estudos da própria Petrobras. O governo nacional forneceu estudos sobre áreas em que a Petrobras havia descoberto petróleo ou mesmo indícios dele a empresas privadas nacionais e internacionais por meio de licitação. Em outras palavras, a estatal foi obrigada a fornecer todos os estudos e relatórios de pesquisa que ela desenvolveu sobre possíveis jazidas de petróleo no Brasil.
estudo e pesquisas de décadas que custaram dezenas de bilhões de reais à Petrobras e que foram entregues à Agência Nacional de Petróleo, ANP, sem qualquer custo. A agência, para vocês terem uma ideia, cobrou apenas R$300 mil por todo o pacote de pesquisas que custaram bilhões de reais ao Brasil e aos investimentos públicos e aos acionistas pertencentes à Petrobras. Ao mesmo tempo, as empresas que quiserem comprar os estudos relativos a apenas uma região do país poderão pagar cerca de 10% do valor acima, ou seja, R$30 mil. O governo federal abriu licitações para exploração e produção de petróleo em diferentes regiões do país. A Agência Nacional do Petróleo, expressão do governo Fernando Henrique Cardoso no período, pediu às empresas privadas interessadas em participarem do negócio do petróleo do país, uma quantia que variou entre R$50 mil a R$150